E esse daqui, nos últimos 12 meses, foi o valor que a gente faturou sem aparecer e sem ter que produzir conteúdo. Nesse vídeo eu vou te dar mais detalhes de como que a gente fez isso. Fala, meus jovens, aqui é o Marcelo Távora e nesse momento você deve estar pensando: porra, Marcelo, quase 3 milhões e meio de reais sem aparecer, sem produzir conteúdo. Como que isso é possível? Como que você ganhou essa grana? Foi com seu curso? Foi como afiliado? Foi como o quê? Calma que eu vou responder tudo isso nesse vídeo. Mas antes, eu queria te chamar para se inscrever no canal, deixar o joinha, ativar o sininho. Se inscreve aí para você não perder nada do que tá vindo por aí, tá? E já te falando, esses 3 milhões e meio que estão aqui não foi vendendo o meu próprio produto, mas também não foi como afiliado, tá? Esse valor aqui foi recebendo como coprodutor. Mas Marcelo, o que diabos é um coprodutor? Cara, um coprodutor, uma coprodução, nada mais é do que uma sociedade. Ele nada mais é do que um sócio do produto que recebe um percentual sobre todas as vendas que são feitas. Mostrar para vocês aqui na prática. Você tem um produto de, sei lá, 100 reais. Tá? Vamos pegar um exemplo de um produto de 100 reais. A tendência, né, que todo mundo acha é que quando você tem uma venda de 100 reais, o produtor receba o valor total, 100 reais, certo? Se tem uma venda como afiliado e esse produto aqui paga 60% de comissão, é normal que você fale, olha, que desses 100 reais aqui, menos 60%, vou colocar aqui 60%, que é a comissão do afiliado, o produtor receba 40 reais, né? Vou colocar aqui 40,00, coloca 40 reais. Essa daqui é a relação mais simples que existe. Mas existe uma outra relação possível, que é, além do produtor e além do afiliado, que é do coprodutor. E o que o coprodutor faz? Ele recebe um percentual, né? Vou colocar aqui um percentual de todas as vendas que são feitas. Então vamos pegar um outro exemplo aqui, tá? Você tem uma venda lá que foi feita no valor de 100 reais. E vamos supor que seja uma venda sem afiliado. E eu não vou colocar as taxas da Hotmart aqui não, só para facilitar a conta. Você vai lá, fez uma venda de 100 reais sem afiliado. E você tem um coprodutor que recebe 30% do valor das comissões. Então como que vai ser? Vai ficar aqui 30%, né? Vai dar 30 reais para o coprodutor e 70 reais para o produtor. O coprodutor, ele é basicamente uma figura que recebe um percentual de faturamento sobre todas as vendas que são feitas, inclusive sobre as vendas que são feitas de afiliado. Então vamos trazer um terceiro exemplo aqui. Vamos supor que teve uma venda também dos mesmos 100 reais, tá? E o produtor deu 60% de comissão. Então menos, colocar aqui 60 reais, que é os 60% de comissão, sobrou 40 reais. Beleza? Esse daqui foi o saldo. O coprodutor vai receber, nesse exemplo anterior, 30% desses 40 reais. Então, como que vai ser? Para o coprodutor, vou colocar aqui CP de coprodutor, vai ser 30% dos 40 reais, que vai dar 12 reais. Para o produtor, ele vai ficar com 70%, ele vai receber 28 reais. É basicamente isso. Essa daqui é a lógica matemática da coisa. Então, o coprodutor nada mais é do que uma pessoa que fica com um percentual sobre todas as vendas junto com o produtor. E aí, agora eu vou responder algumas perguntas que a galera faz muito sobre isso. Então, isso daqui, esses 3 milhões e meio que eu falei aqui, são um faturamento que a gente fez trabalhando com coprodução, tá? Eu tenho sócios nessa empresa. Esses 3 milhões aqui não é um negócio que vem só para o meu bolso. Nós temos uma empresa, eu tenho outros 2 sócios que trabalham comigo, mas isso daqui hoje, em termos de faturamento, é a minha principal fonte de receita, tá? Hoje, o faturamento que eu tenho sobre coprodução é maior
do que eu tenho com os meus próprios cursos, com o Afiliado Viking, que é o curso que eu tenho sobre tráfego pago, curso para afiliados, e o Profissão Viking Digital, que eu falo sobre coprodução. Então, a minha receita de coprodutor é maior do que essas outras. E agora vocês devem estar pensando, tá, mas como que funciona esse trabalho de coprodução? O que você tem que fazer para você ser um coprodutor? Então, eu vou falar um pouquinho mais ao longo desse vídeo e vou responder algumas dúvidas que a galera me mandou lá no Instagram. A primeira coisa é o seguinte: qual que é a função do coprodutor, né? O que faz um coprodutor? Cara, depende. Não existe uma função específica. Pô, o coprodutor tem que fazer isso. Não, cara, o coprodutor nada mais é do que um sócio, tá? E um sócio, a função pegando em produtos digitais, o que esse cara tem que fazer é basicamente aumentar o faturamento do negócio, ou ajudar a criar um faturamento do negócio. Por exemplo, semana passada rolou um lançamento que a gente fez, um curso de orquídea que nós faturamos, sei lá, foi 1.400.000 ao longo de 4 dias, sendo que no primeiro dia faturou R$1 milhão. Marcelo, você fatura R$1 milhão por dia? Cara, você acabou de ver que nos últimos, 8 meses eu faturei 3,5 milhões, que é essa empresa que nasceu em outubro do ano passado. O que aconteceu na semana passada foi um lançamento, a gente ficou meses trabalhando, produzindo o curso, e ele culminou quando a gente lançou, efetivamente faturou 1.400.000 em 4 dias. Agora, óbvio, o carrinho tá fechado, hoje faturou 0, daqui a 2 meses a gente faz outro lançamento e tenta fazer esse mesmo faturamento. Nesse vídeo eu até mostrei um pouco sobre números, tá? Vou deixar os 3 vídeos que eu falei sobre esse lançamento na semana passada, eu vou deixar o link aqui na descrição do canal. Mas o que a gente fez? Qual que foi o nosso trabalho para a gente conseguir chegar nesse resultado? A gente, no esquema de trabalho que a gente tem hoje, como que funciona? Toda a parte de produção de conteúdo é do expert, é do produtor. Então gravar vídeo no YouTube, pensar em curso, suporte, tudo que tange conteúdo é função do expert, do especialista, do dono, da cara do curso. E toda a parte de venda, tráfego, copy, criação de página, envio de e-mail, script de venda, estratégia, tráfego, é função nossa. Então, na hora de gravar um anúncio, a gente escreve a copy e manda pro expert para ele fazer. Na hora de um e-mail, a gente pega e escreve e-mail. Na hora de definir um script do vídeo de vendas, a gente faz a definição e envia para ele. Na hora de construir uma página, a gente mesmo faz isso daqui. Na hora de definir qual tipo de lançamento, como que vai ser feito, qual que vai ser o argumento de venda que vai ser usado nas lives, enfim, isso tudo é a gente que define. Pô, Marcelo, então você tá falando que para eu trabalhar como coprodutor eu tenho que fazer tráfego, eu tenho que fazer copy, eu tenho que saber de estratégia, eu tenho que saber sobre infraestrutura, eu tenho que saber sobre... Não, calma. Tô falando o que a gente faz. Você, para começar a trabalhar com coprodução, igual eu falei, você só precisa ter alguma habilidade que ajude o cara, que ajude o especialista a ter um faturamento mais alto. Então, se você tá pegando um cara que muitas vezes já tem um curso pronto, já tem o YouTube rodando, já tá fazendo uma venda ou outra no orgânico, você pode entrar como coprodutor só com tráfego pago. Não tem problema nenhum, você pode só fazer estratégia de tráfego pago, deixar o resto com ele e você pega um percentual sobre as vendas. É óbvio que quanto mais responsabilidades você assume, maior o percentual, mais você vai receber no negócio. Isso é natural. Mas no nosso caso, hoje a gente assume toda essa responsabilidade e geralmente a gente fica com meio a meio. Metade do faturamento nosso, metade do faturamento do produtor. E como é quem faz o investimento em tráfego? Cara, isso também depende da sua negociação. Quando eu comecei lá em 2017, no meu projeto de coprodução, no primeiro projeto de coprodução que eu fechei, eu não investi em tráfego. Eu não fazia investimento em tráfego, eu mesmo fazia o tráfego, eu usava as redes sociais do especialista, eu usava a conta de Facebook do especialista, eu usava a conta do Google do especialista, ela fazia todo o investimento, eu fiz na época tráfego e copy e peguei 5%, mas eu não tirei um centavo do meu bolso. Óbvio que quando você está disposto a investir, você também consegue ter um percentual maior. E hoje como que funciona no nosso caso? A gente sempre entra com investimento proporcional à nossa participação. Ou seja, igual eu falei, no curso de orquídea semana passada, deu um faturamento bruto lá de 1.400.000 uns quebrados. Foi meio a meio. Tirar as taxas da Hotmart, ficou meio a meio. Ficou 670 mil reais para cada lado. Nós investimos 100 mil em tráfego. Como é meio a meio,
metade do investimento em tráfego, 50 mil, é da especialista, 50 mil é do nosso lado. A gente poderia ter deixado ela fazer todo o investimento em tráfego, não tem problema. Mas é óbvio que aí a gente não conseguiria os 50%, porque a gente entra no risco junto. Como começar como coprodutor sem ter experiência? Cara, a primeira coisa que eu faria é o seguinte: trabalhar de graça. E como é que você trabalha de graça sendo coprodutor sem ter experiência? Você oferece o seu serviço para alguém, você oferece, tipo, você conhece a melhor forma de você achar um especialista para você lançar é na sua rede de relacionamento. Às vezes você tem uma mãe, você tem sua mãe, seu pai, seu filho, seu sobrinho, seu tio, seu primo, enfim, alguém na sua família que manja muito de um determinado assunto e que pode vender conhecimento. Né? O curso online nada mais é, esse mercado nada mais é do que o mercado de educação. Então, se você tem alguém aí na sua família, na sua rede de relacionamento que pode vender o conhecimento, que o conhecimento dele ou dela pode ser útil para alguém, um advogado, um nutricionista, um médico, um personal trainer, um dentista, enfim, alguém sobre gestão, algum paisagista, você pode virar para ele e falar: vamos lançar um curso seu? Nós temos que produzir o curso e eu não vou te cobrar nada por isso. Eu só vou te cobrar um percentual sobre o faturamento. E eu entro com você, por exemplo, investindo em tráfego. A gente faz um investimento de R$2.000 no primeiro lançamento, a gente faz tudo meio a meio e eu invisto metade. Eu só ganho dinheiro se você ganhar. E se você perder dinheiro, eu também vou perder. Porque quando você faz esse discurso e mostra para a pessoa que você só vai ganhar dinheiro se ela ganhar, você tira ali uma parte muito grande da objeção. Você é muito mais transparente e você consegue fazer com que a pessoa desarme. Ela não fica pensando, tipo assim, esse cara tá querendo me passar a perna. Mano, se você só tá ganhando se ela ganhar, não tem como você passar a perna nela. Se você passar a perna nela, você tá passando a perna em você mesmo. Você mesmo vai se fuder nessa história. Então, quando isso fica muito claro, você desarma a pessoa e ela tende a acreditar mais em você. Tem uma história que no primeiro lançamento da Carol, quando a gente fez, obviamente a gente já tava com caixa para fazer isso, mas quando a gente fez o primeiro lançamento da Carol, a Carol é expert de orquídea, que eu falei do lançamento semana passada, o primeiro lançamento que a gente fez com ela foi meio a meio, e a gente falou: Carol, a gente vai pegar metade do faturamento, só que nesse primeiro lançamento nós vamos colocar R$10.000 do nosso lado. E se vender R$0, a gente assume todo o prejuízo, você não precisa devolver nenhum real pra gente. Sabe qual o risco que você tem? Nenhum. Nós tiramos totalmente o risco dela. Se der dinheiro, nós dois ganhamos. Se der prejuízo, na verdade você não tem prejuízo. Só a gente tem, você só investe seu tempo. Quem vai perder dinheiro é só a gente. Óbvio, a gente já estava com caixa para fazer isso, a gente já estava com condição financeira para fazer uma proposta dessa. Mas quando você tá começando e você mostra que você tá jogando no time do cara, do coprodutor, do especialista, que você só vai ganhar se ele ganhar também, isso daí tende a minimizar muitos atritos de negociação. E para quem tá começando do absoluto zero, uma das coisas que eu mais recomendo é você tentar achar alguém que tem uma audiência pequena, porque às vezes eu vejo pessoas que não têm experiência nenhuma com o mercado digital tentando pegar influenciador com 150 mil. É muito mais difícil. Não é impossível, mas é muito mais difícil. Então, você tentar pegar pessoas que têm que estão começando agora, né? Pessoas que estão com o canal nascendo, de um nicho que está nascendo ali, ou pessoas que você conhece, pessoas, autoridades que você conhece. Às vezes é um professor, às vezes é um palestrante, às vezes é um puta de um profissional que você conhece, que você pode ir lá e vender. Cara, tem um aluno meu, do afiliado VIP, que comprou das primeiras turmas, que ele lançou um curso da mãe dele de como fazer renda extra com marmita. Sacou? É para pessoas, para donas de casa conseguirem tirar uma renda extra fazendo marmita. E ele pegou e fez o lançamento da mãe dele. Então isso daí mostra que às vezes a gente tem oportunidades de coprodução muito mais próximas a nós e a gente nem imagina. Sacou? A gente fica pensando, poxa, eu quero pegar o cara de 1 milhão de seguidores, de 1 milhão de inscritos. Isso é muito mais difícil. Às vezes a gente tem oportunidade de ganhar dinheiro no quintal da nossa casa, sacou? Ali perto, com duas ligações a gente consegue resolver. E agora eu vou pegar algumas dúvidas que a galera teve, que eu acho que são interessantes, que vão ajudar todo mundo a dar os primeiros passos com relação à coprodução. E se você quiser saber um pouco mais sobre isso, eu tenho feito muitas lives no Instagram
Instagram todo dia às 9 horas da manhã, tá? De segunda a sexta, 9 horas da manhã. Se tiver alguma dúvida, alguma dificuldade, pede para entrar na live ou manda pergunta na live, que é uma live só de perguntas e respostas. A ideia é ajudar efetivamente a galera que tá lá. Então, eu aceito as pessoas na live, você pode entrar comigo na live ou mandar as perguntas lá por texto, que eu tento responder todo mundo. Mas vamos para as perguntas aqui. Uma pergunta boa, porque como prospectar os primeiros clientes sem ter autoridade? Cara, é isso que eu tô falando. Quando você tenta pegar uma pessoa grande, que já tem muita audiência, é muito mais difícil. Não é impossível, mas é muito mais difícil. Então você tentar ir pra pegar alguém que tá começando, é mais fácil, porque vocês dois estão começando, vocês dois aprendem juntos, vocês dois erram juntos. O meu primeiro projeto de coprodução foram 2 quase que ao mesmo tempo, né? Um deles era com uma pessoa que estava saindo do zero e o outro era com uma especialista muito grande. A do zero eu consegui pegar um percentual muito maior. Eu e a Gabi entramos junto, que é minha sócia hoje, nós começamos em 2017, nós dois juntos pegamos 66%, que era a outra pessoa que estava começando do zero, e a pessoa que já tinha audiência eu peguei 5%. Então tá aí uma grande diferença entre os dois. E eu tinha muito mais responsabilidade no de 5% do que no de 66%. Aqui, ó, o que fazer quando você não é autoridade em coprodução? Eu acho que entra no mesmo. A primeira coisa, você tem que entender qual o caminho que você vai seguir. Então é o seguinte, quando você vai conversar com uma pessoa, fazer a primeira proposta para ela, o primeiro passo é o seguinte: como que nós vamos lançar? O que nós vamos lançar? Então é legal você entender um pouquinho sobre os modelos de lançamento que são fake, existem, para você conseguir avaliar qual é o melhor lançamento para você fazer para aquela pessoa naquele determinado momento. Se a pessoa está no absoluto zero, tá? Se a pessoa está começando do zero, você fazer um lançamento no modelo do lançamento semente ou no modelo de desafio pode ser uma boa. E se você está assistindo esse vídeo no dia que eu tô lançando ele, na quinta-feira, dia 14 de maio, eu vou fazer uma live 2 horas da tarde apresentando como que a gente fez o lançamento da Carol, que faturou 1.400.000, que é um tipo de lançamento que eu recomendo muito para quem tá começando do absoluto zero. Não vai ficar o replay disponível, só vai assistir essa aula quem tiver ao vivo. O replay vai ficar disponível só para quem é aluno do PVD, tá? Do Profissão Viking Digital. Se você estiver vendo isso, marca o lembrete e esteja presente, senão depois pense em virar aluno do PVD. Qual o mínimo que precisa saber para fazer uma coprodução? Olha, eu acho que o mínimo é você entender um pouco da estratégia que tem por trás dos lançamentos. Porque a parte técnica, se você tem uma estratégia bem feita, você não precisa ser um puta de um cara de copy, você não precisa ser um puta de um cara de tráfego, você não precisa ser um grande especialista em nenhuma dessas áreas. Uma estratégia bem feita, com as outras coisas, mais ou menos, um tráfego lero-lero, uma copy lero-lero, vende. E depois você vai melhorando ao longo do tempo. Eu acho que o mínimo que você precisa ter para fazer coprodução são 20 segundos de coragem. É uma expressão que eu falo muito, que eu acho que é uma coisa que me resume bem, que eu sou um cara preguiçoso, procrastinador, enfim, eu sou um péssimo exemplo. Eu sempre fui mal na escola, tomei bomba e uma porrada de coisa na faculdade, eu sou um péssimo aluno. E eu acho que o meu superpoder foi os 20 segundos de coragem. É aquele momento que você para, que você respira, que você pega 20 segundos e topa fazer um negócio que, tipo, depois você vira e fala: caralho, eu sou um idiota, por que eu fiz isso? Agora eu tô ansioso, eu tô tenso. Mas é você assumir um risco, você respirar, assumir um risco que a maioria das pessoas não tá disposta a assumir. E para isso você só precisa de 20 segundos de coragem. Então respira, pega esses 20 segundos, fecha uma parceria de coprodução mesmo que você não saiba nada. Depois você se vira como é que você entrega. Quanto custa para montar uma estrutura? Fazer uma página de captura, e-mail, hospedagem? Cara, isso daí é uma das menores preocupações que o coprodutor tem que ter. Porque você pode usar várias ferramentas gratuitas. Quando você, por exemplo, tem como você criar, quando você é cliente da Hotmart, quando você cria uma conta lá, você consegue criar, por exemplo, 3 páginas gratuitas lá no ClickPages. Então, você consegue efetivamente criar uma estrutura de página com uma ferramenta quase que gratuita. 3 páginas você consegue fazer isso gratuito. Você consegue usar o MailChimp, que até 2.000 contatos, ele é gratuito. Então você consegue começar a pensar em fazer o primeiro lançamento com uma ferramenta de e-mail gratuita. Hospedagem. Cara, uma hospedagem você não precisa ter, porque o ClickPage oferece. Um domínio vai te custar lá, sei lá, R$50. Então, em termos de estrutura, você pode fazer um lançamento com R$50.
Com 50 reais você consegue fazer uma estrutura de lançamento. Óbvio que você pode colocar investimento em tráfego. E isso é uma outra pergunta, que é quanto investir em tráfego no lançamento? Cara, não se prende a isso. Você tem 500 reais, investe 500 reais. Você tem 300 reais, investe 300 reais. Você tem 2.000 reais, investe 2.000 reais. Não se prenda a isso. Você pode tentar com 300 reais, você faz um lançamento no modelo de desafio ou no modelo de lançamento semente, por exemplo, e às vezes sai uma ou duas vendas que 300 reais você transforma em 600, aí você pega esses 600 e multiplica para fazer um próximo lançamento, entendeu? Cara, investe quanto que você tem para investir. Se o expert, se a pessoa que você vai lançar já tem alguma audiência, às vezes você não precisa nem de colocar grana, você faz só no orgânico mesmo para pegar aquele primeiro, ter aquele primeiro faturamento para vocês investirem posteriormente, entendeu? Ó, essa é uma pergunta boa. Coprodução direto na Hotmart ou contrato e o expert paga depois de sacar? Cara, coprodução na Hotmart. Por quê? Porque o expert paga depois que sacar. Cara, é o seguinte, imagina que você tem lá, olha, eu vou pegar 30% do faturamento. Qual que foi a pergunta? Todo o faturamento vai para a conta do expert e depois vocês fazem um acerto, ele te faz um TED de 30%, 50%, 10%, depende da sua negociação. Ou já faz o split direto na Hotmart. Eu acho que o split direto na Hotmart é muito mais fácil para todo mundo e você corre menos risco, né? Porque se o expert, por mais que você tenha contrato, se o expert não te paga, você se ferrou, né? Então lá na Hotmart eu acho que é mais fácil. Tem como começar com coprodução direto sem ser afiliado? Tem. A Gabi, minha sócia, fez isso. Ela nunca fez uma venda como afiliada na vida dela e já começou coprodução. O Lucas, que é meu sócio, ele nunca fez uma venda como afiliado. Ele fez algumas vendas do curso de inglês dele. Depois ele resolveu se especializar em copy. E hoje ele é o copywriter do próprio produto de inglês. Mas ele também não tinha grandes resultados quando ele resolveu trabalhar com coprodução. Ele estava estudando muito copy, ele não tinha resultados ultra expressivos. Os maiores resultados do Lucas, por exemplo, foram como coprodutores. Os únicos resultados que a Gabi tem são como coprodutor. E no final das contas a gente faturou mais de 3 milhões e 400 juntos. Então você pode começar. Ó, dá para começar com 200? Cara, acabei de falar. Você pode nem contratar um domínio e colocar 200 conto no lançamento, sacou? Coloca, faz. O que você vai aprender fazendo vale mais do que esses 200 reais que você vai investir, sacou? Muito mais. E aqui, ó, e como abordar o expert sem ter case de sucesso? Eu acho que muito mais importante do que o case de sucesso em si é você dar segurança para ele que você sabe o que você está fazendo, mesmo que você nunca tenha feito. Mas se você tem uma estratégia muito clara na sua cabeça do modelo que você vai usar e se você tiver exemplos para conseguir provar que aquele modelo que você está fazendo é um modelo bom, cara, isso daí ele aceita. Você tem que ter segurança. Cara, e como é que você tem segurança? Cara, velho, olha, esse modelo que eu tô te fazendo, isso daqui foi o Brodinho lá faturou R$1 milhão num curso de orquídea. Isso daqui, isso é um modelo provado, muita gente tá usando. E se você quiser, olha a referência, olha, a mulher de orquídea tá usando, o fulano de tal tá usando, o ciclano de tal tá usando, o beltrano de tal tá usando, o carinha do marketing tá usando, a mulherzinha da arquitetura tá usando, enfim, você tem uma porrada de coisa que você pode falar, que você pode provar pra ela que aquilo ali funciona. Eu acho que no fim das contas é muito mais você ter uma noção de onde vocês querem chegar e passar essa segurança para eles do que o case de sucesso. Porque você só vai ter case de sucesso depois que você fizer o primeiro. Não adianta. E você só vai conseguir o primeiro quando você efetivamente tiver uma boa noção do que você quer fazer com ele de próximos passos. É isso. Um beijo pra vocês. Lembra de se inscrever no canal, ativar o sininho, deixar o joinha. Se vocês tiverem mais alguma dúvida sobre coprodução, manda nos comentários aqui ou manda na live lá do Instagram. Beijo pra vocês e nos vemos no próximo vídeo.